All right. Agora sim, olha aí, gente. Bom dia, pastora. Como é que você está? Estou muito bem, graças a Deus. Na Amém. santa paz. Que maravilha. Tá toda linda de pink. Bom, meu marido fala que um dia eu vou amanhecer pantera, porque eu gosto tanto de pink. Pantera cor-de-rosa. Cor-de-rosa? Coisas de infância, né, pastora? Ah, eu também o gosto. Pink sobressai. Pink é power, é power. É verdade. Glória a Deus. Que linda. Obrigado pelo convite. Uma alegria tá te recebendo aqui. Eu já falei para todo mundo que você é essa mulher que Deus tem usado para elevar, né, as mulheres. Mulheres em ascensão, esse chamado que Deus colocou na sua vida. E eu quero que você fique à vontade. Café com Alda está aqui para que você possa ser esse instrumento na mão de Deus. Eu não costumo dizer assim que Deus te use, porque eu não acredito que o pai usa filho, né? Deus não usa você. Deus ele envolve você na história dele, não é verdade? Amém, nós amém. somos convidados a fazer parte dessa história que é dele, como instrumentos de bênção na vida das outras pessoas, mas não como algo que ele vai usar e depois jogar fora. Não é assim. Deus não usa você. Que Deus te unja. Né? Não que ele te use, mas que ele te unja como um instrumento de paz, de saúde, de vitalidade, alegria, tudo que o reino de Deus é na nossa vida. Bem-vinda e fique à vontade. Fala primeiro um pouco sobre você aí, quem é você, sua história. Bom, primeiro eu estava aqui tomando meu café com Deus, com a minha xícara preferida. Tudo é possível aquele que crê. Aí, ó. Eu estou na confiança, você está na fé. Believe and trust. Amém. Bom, hoje, eu estou vivendo os planos de Deus para minha vida, mas não foi sempre assim. É um processo para a gente passar com Deus para realmente a gente viver o nosso propósito, né, pastora? Sim. Bom, Deus, ele sempre dizia que eu tinha que contar o meu testemunho, mas eu ainda não tinha passado pelo processo da cura. E certo. Deus falava comigo, você tem que contar seu testemunho, e eu não entendi, eu não tinha o discernimento de ouvir a voz do Espírito Santo. Uhum. E é por isso que a gente precisa crescer em Deus para entender isso, né, pastora? Verdade. E foi quando Deus me disse, já que você não quer compartilhar, você não quer falar, você vai escrever. Eu escrevi o meu livro, Nunca Estive Só. Uhum. Foi quando eu descobri que eu nunca estava sozinha, que o Espírito Santo habitava dentro de mim. E hoje um dos desafios que eu vejo na vida da mulher é que ela sabe que existe o Espírito Santo, mas ela não sabe reativar ele que está dentro dela. Porque tudo que nós precisamos já está dentro de nós. A gente não sabe tirar isso para fora. E aí foi quando eu escrevi a minha história. E depois eu acho que Deus me enganou. Ele falou, escreve. Enquanto você vai escrevendo, eu vou te curando. E quando eu escrevi o livro, pastora, eu tive que ter a ousadia de começar a falar. E eu dizia, Senhor, eu sou muito tímida, como que eu vou falar? E aí começaram a se abrir portas. E eu comecei a ajudar mulheres. E eu comecei a perceber que o ministério que eu sempre sonhava em ajudar mulheres, eu já estava vivendo. Aleluia. E normalmente a gente pensa que os nossos problemas são maiores do que de todo mundo, porque a gente coloca um foco no nosso problema e esquece do problema do outro. Quando eu comecei essa caminhada de ajudar mulheres, eu comecei a perceber que o meu problema não era tão grande. Era o meu foco que era grande no meu problema. Olha e aí eu comecei... Chave, Não, e outra coisa, meninas, vocês que estão nos ouvindo ou que depois ainda vão nos assistir, eu quero que você desenhe um coração. Se você está na sua casa, pega uma folha, desenhe um coração, numa folha bem grande, e à medida que a gente for falando, você vai anotando no seu coração aquilo que o Espírito Santo falou com você, que você precisa liberar, o que você precisa mudar. Olha que lindo. Porque uma das coisas importantes que nós precisamos trazer à nossa consciência, pastora, é quem nós somos hoje. Ou quem nós imaginamos que nós somos. Né? A verdade, na Bíblia diz que a verdade, ela nos liberta. E nós precisamos saber a verdade, quem que a gente pensa que a gente é hoje. E eu pensava que eu era uma pessoa muito boa. E quando eu fiz
esse desenho, esse coraçãozinho meu, quando Deus começou o meu processo de cura, é isso aí. Quando eu comecei meu processo de cura, eu vi que eu não era aquela pessoa que eu imaginava que era tão boa. Uhum. Não é verdade? É verdade. A gente coloca uma capa de religiosidade, vai para a igreja e a gente não se abre para Jesus. Então, normalmente, o que acontece? Nós temos tantas caixinhas dentro de nós, tantas paredes que a gente vai colocando os tijolinhos em cima de tijolinho e a gente vai bloqueando o nosso coração. E é por isso que existem muitas mulheres dentro da igreja depressiva, como eu fiquei 10 anos da minha vida dentro da igreja, conhecendo Jesus, mas eu não estava vivendo aquilo que Deus queria que eu vivesse. Então, a primeira coisa, o primeiro aprendizado é saber quem você é hoje. Quem você pensa que você é hoje? A gente precisa falar a verdade para a gente mesma. Eu sou chata, eu sou invejosa, eu sou mentirosa. Gente, você precisa ser verdadeira com você mesmo. Para quê? Para o Espírito Santo vir e ele limpar tudo aquilo que você pensa que você é, que você não é. É só uma capa, uma parede que você vai criando para as pessoas não entrarem dentro do seu coração. E isso faz também com que Jesus não entre. Porque Deus fala que a gente precisa guardar o nosso coração. A única coisa que a gente precisa guardar, Deus fala, é o nosso coração. Então, o nosso coração tem que estar puro para ele fazer uma limpeza. Para depois a gente ser usada por Deus naquela área que Deus te curou. Então, o que aconteceu? Eu era um tipo de pessoa... Na verdade, existe 4 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que fazem acontecer, aquelas que olham acontecendo e você olha, nossa, eu queria tanto ser aquela pessoa que só fica olhando. E aquela que pergunta, o que está acontecendo? E a 4ª pessoa, ela é aquela que fala assim, eu nem sei o que aconteceu. E eu era essa 4ª pessoa, que não sabia nem o que estava acontecendo com a minha própria vida. Então, a gente precisa identificar quem a gente é hoje no mundo. Porque muitas das vezes a gente sonha, eu quero ter um ministério, eu quero ajudar mulheres, mas você não sabe nem onde você está, como que você vai saber onde você vai chegar? Então, tudo é um processo, minhas amadas. É um processo de crescimento em Deus. Mas a gente precisa buscar o autoconhecimento para saber quem nós somos e tirar tudo de ruim que o inimigo colocou dentro de nós. E a gente acredita que a gente é, mas a gente não é. Porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, tem algo dentro de nós, de Deus, e nós precisamos tirar isso para fora. Porém, é um processo. Por que que hoje, quando eu conversei com a pastora, ela falou, Tati, você fala sobre o que você quiser. Eu falei, eu vou orar para a gente saber o que que Deus quer que a gente compartilhe naquele dia, para você que está nos ouvindo. Impressionante, pastora, que minutos antes da senhora entrar, eu fui no meu Face e falei, gente, corre lá no meu Instagram, que eu vou estar falando sobre o perdão. E uma das pessoas colocou lá assim, eu não consigo perdoar o assassino da minha filha. Uau! E eu sei que é uma dor, imagina perder um filho, é uma dor muito grande. Mas quando você passa por um processo de cura, a dor não vai existir. Mas você não vai esquecer, porque você não vai ter amnésia. Sim. Então, esse é o processo que Deus faz na sua vida, na minha vida. Coisas ruins aconteceram conosco e pode vir a acontecer, mas a gente vai saber sofrer por um tempo, mas a gente vai saber se levantar. Porque Jesus, ele disse que ia mandar o Consolador para nós. E hoje nós temos uma promessa viva dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender a reativar essa promessa, que já está dentro de nós. Só que sozinha, pastora, eu fico ouvindo seus lives e eu fico vendo, gente, sozinha a gente não consegue nada. A gente precisa ouvir, e a fé vem pelo ouvir, sozinho você não consegue essa transformação. Exatamente. Então, eu tive que passar por um processo de cura, e eu passo por esse processo todos os dias, porém em áreas diferentes. Amém. E o foco hoje que eu quero falar sobre o perdão, Deus me deu várias oportunidades na minha vida para me passar por esse processo, para me ser aprovada por Ele, para Ele me usar nessa área. Só que eu sempre era reprovada. Só que um dia, pastora, olha o que aconteceu. Hoje eu posso dizer que naquele momento eu me comparava como Maria.
né? O anjo chegou para Maria e falou, né? Você vai ter um filho. E quando o meu marido me pediu em namoro, ele disse assim, na verdade nem foi namoro, ele não me pediu em namoro. Ele falou assim, eu não quero namorar com você, eu quero casar com você. Porém, eu tenho uma promessa de Deus. E eu tenho que te contar essa promessa porque você vai fazer parte dessa promessa. E ele disse, eu tenho uma promessa de ter um filho. E Deus já me deu o rosto desse menino. Olha. E você pode imaginar, eu estava orando para Deus colocar alguém na minha vida para cuidar de mim, para curar as minhas emoções, para cuidar das minhas filhas, porque eu passei um período de 7 anos sozinha. E quando ele me disse isso, eu dei um pé para trás. Porque eu não queria e nunca sonhei na minha vida ter um filho homem. Uau. Por tantas decepções com homens que eu tive na minha vida, desde o meu avô, vendo ele bater na minha avó, e tantas coisas que foram acontecendo nessa caminhada, é por isso que eu pedi para vocês desenharem o coração. Por quê? Hoje nós já somos mulheres. E a gente precisa buscar essa maturidade e trazer à nossa consciência aquilo que nos faz, no nosso dia a dia, bloquear a gente ser feliz. E o que aconteceu? Quando ele me disse que ele tinha essa promessa de ter um filho, se ele falasse que Deus falou que ele teria 5 meninas, eu não tinha problema, eu poderia ter 10. Mas quando ele falou um menino, só que na minha consciência, pastora, eu não queria ter um contato com um menino. Algo em mim, dentro de mim, me bloqueava para não ter um contato. Só que eu fui percebendo e Deus me confirmando. É esse que eu preparei para você. Então a gente precisa ter discernimento de saber o que é de Deus, o que não é de Deus. E quando o Espírito Santo me disse, é esse homem que eu preparei para você, eu disse, Senhor, se o Senhor tem essa promessa na vida dele, o Senhor vai ter que me curar. Só que eu aceitei a casar, me casei, mas eu queria prova de que esse homem me amava. Eu pensava assim, não, peraí, será que ele só quer me usar para ter esse menino? Não, ele tem que provar que me ama. Olha. E eu brigava com Deus, não, Deus só não vai fazer isso comigo. E quando a gente se casou, foi interessante que eu não estava preparada ainda para ficar grávida. E eu falei para ele assim, eu vou tomar remédio. Ele virou para mim e falou assim, você pode tomar remédio, mas você vai engravidar. E foi o que aconteceu. No período de 3 a 4 meses, eu tomei remédio e eu fiquei grávida. E eu me vi numa situação que eu falei, Deus, eu sei que o Senhor me ama, por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Eu me coloquei como vítima da situação. Exatamente. E muitas vezes nós mulheres nos colocamos como vítima. Então é mais uma coisa que eu fui descobrindo. Depois, no processo de libertação, eu fui vendo que eu sempre me colocava como vítima nas situações, a coitadinha. E o que aconteceu? Quando eu estava grávida já aos 4 meses, o médico nos ligou e falou, preciso que vocês voltem aqui no consultório urgente. Quando a gente sentou, que o médico veio e disse, olha, o filho de vocês vai nascer doente. Naquele momento, minhas amadas, eu me senti culpada. Porque eu estava rejeitando uma promessa de Deus que naquele momento eu entendi que não era só para o meu marido, era para mim também. Porque quando, né, Deus une um homem e uma mulher, a gente se torna um. Então a promessa não era só dele, a promessa era do casal. Claro. E o que aconteceu? Eu comecei ali um processo de busca da cura do meu filho. E aí era eu e Deus. E é doloroso. Quando é você e Deus, você tem que... Senhor, eu me arrependo. Primeiro aprendizado que eu tive nesse processo, depois da gravidez, foi reconhecer que eu estava errada. E esse processo de você reconhecer que você está errada, aprovada por Deus nesse processo do perdão. E é por isso que muitas das vezes algo no nosso dia a dia não deixa a gente viver o melhor de Deus, porque a gente ainda não foi aprovada naquela área por Deus. E eu comecei a buscar essa intimidade com o Senhor, foi onde eu comecei a ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E teve um certo dia
que eu tive que romper essa questão da falta do perdão. Eu tive que quebrar o orgulho que eu tinha por causa dos traumas de infância. Eu criei um orgulho tão grande que eu não conseguia compartilhar os meus sentimentos nem com meu próprio marido. Uau. Eu era uma pessoa que não sabia me amar. Foi nesse processo com Deus e também aprendendo a amar o meu filho dentro da minha barriga que eu fui descobrindo tantas coisas sobre mim, que eu não sabia me amar, que a minha baixa autoestima era tão grande, e através do amor, eu descobri, através do meu filho, que foi o meu libertador, eu descobri que ele estava me ensinando a amar. E no processo do amor, você pode aprender a perdoar. Amém. E isso é muito forte, porque quando você aprende a se amar, por isso que na Bíblia diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Por que você não consegue relacionar com o seu próximo? Porque você não sabe se amar. Uhum. E nós, mulheres, nós guardamos muitas coisas ruins dentro de nós, não é verdade, pastora? E a gente vai corroendo aquilo, corroendo, e a gente você permitir, né? Se você permitir, eu sempre digo isso, né? A escolha é sua. A escolha é nossa. E principalmente aquilo que você comunica, aquilo que você vai vivenciar. Então preste atenção no que está saindo dos seus lábios, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. É isso aí. E quando eu descobri tudo isso, eu falei, meu Deus. Aí eu coloquei a mão na minha barriga, conversei com meu filho, pedi perdão para ele. E aquele parto foi o parto mais difícil, é o meu terceiro filho. Mas foi um parto tão difícil que eu achei que eu ia morrer. E naquele momento eu falei com meu marido, eu tô morrendo. E ele disse, pelo amor de Deus, não desiste. E quando aquela criança nasceu, foi um parto tão difícil, mas quando aquela criança nasceu, pastora, que o médico colocou ele no meu ombro, eu não esqueço dessa imagem, tanto que alguém tirou uma foto. A lágrima do meu olho caiu, porque quando o médico colocou ele no meu peito, ele parou de chorar na hora. E ali o Espírito Santo de Deus me disse, ele te perdoou. Foi assim uma coisa tão inesquecível, que a partir daquele momento, eu nunca imaginei que eu ia amar tanto um homem. E hoje, até hoje, todos os dias, eu aprendo tanta coisa com essa criança, que hoje ele já tem 7 anos. Olha, que lindo. Qual o nome dele? Ele chama Ryan. Ryan. E sim, para a honra e glória de Deus, o meu filho nasceu perfeito. E desde o último instante, o médico falou que ele ia nascer doente. Mas nesse processo de alguns meses de busca de Deus, eu fiquei mais próximo do meu marido. Eu conseguia trazer a consciência, sentimentos que me atrapalhavam no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos. Eu comecei um processo de libertação, um processo de ascensão em Deus, que daí para cá eu nunca mais parei. Eu tenho uma facilidade, hoje eu tenho a facilidade de pedir perdão. Aleluia. E perdão é uma palavra tão pequenininha, mas atrapalha a nossa vida como esposa, nos nossos relacionamentos. E muitas das vezes a gente fica com raiva da pessoa. E às vezes a gente coloca coisa na nossa mente que não existe. Não, peraí, aquela pessoa me odeia. Não, ela não me odeia. E eu comecei a entender que eu precisava não julgar o próximo. Eu precisava entender como eu entendi quem eu era, por que eu era daquele jeito. Então foi um processo de crescimento em Deus, onde eu vi que o perdão me atrapalhava. E não fazia eu viver as promessas que Deus tinha me dado. E hoje eu fico imaginando, meu Deus, se eu não tivesse me arrependido, se eu não tivesse aceitado a ser mãe dessa criança, onde eu estaria hoje? Eu estaria fora do plano de Deus. Sim. Então, quando a gente se conecta com Deus, Ele confirma no seu coração, minha filha, você está no caminho certo. E eu tinha a minha identidade tão distorcida, que eu não sabia quem eu era. Eu tinha um buraco tão grande dentro de mim, mesmo estando dentro da igreja, que eu não sabia que era o Espírito Santo, que era Deus, que já habitava dentro de mim e que eu precisava reativar isso dentro de mim. Que era o amor de Deus. E é por isso que Deus, ele
Ele amou a gente tanto, 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 que ele deu o seu único filho, que é prova maior de amor do que essa. Então, nós temos um amor tão grande dentro de nós, que a gente não sabe ativar esse amor. Olha aqui, meu filho, ó. Olha o meu filhão. Ai, que lindo. Beijo, meu querido. Vai lá. Viu o pão que eu fiz pra você? Vi. Você veio agradecer? Que lindo. Não, e os filhos são herança do Senhor, não é verdade, pastora? Imagina, a gente tem a oportunidade de cuidar das coisas de Deus, que são os nossos filhos. Olha que honra. Então, honra demais. E você está aprendendo com o Ryan, tem 7 anos, então, que você venceu. E, olha, eu tenho certeza que seu testemunho está reverberando na vida de muitas mulheres aí, que esse processo de rejeição, na verdade, você não tinha uma rejeição com relação a ele. A rejeição era a sua criança, com relação à sua criança interior. Sim. E o Espírito Santo de Deus foi restaurando. E como o amor de Deus, o amor do Pai, que essa revelação. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa e ela disse, eu senti que eu tenho que voltar para o meu primeiro amor, voltar para o meu primeiro amor. E eu estou voltando para o meu primeiro amor, ela toda feliz, graças a Deus por isso. Estou voltando para o meu primeiro amor. E eu falei assim, olha, eu quero só te trazer algo. Uma revelação que Deus me deu, assim, quando eu estava lendo também Apocalipse capítulo 1 lá, sobre as cartas das igrejas, e ele fala para a igreja de Éfeso, né, volta ao primeiro amor. E eu imaginava que o primeiro amor era meu primeiro amor por Deus quando eu encontrei com Ele. Essa era a minha interpretação. E na hora o Espírito Santo falou comigo, filha, você não é o início do amor. Eu sou. Forte, né, pastora? Então, voltar ao primeiro amor não é voltar ao primeiro amor que você sentiu por Jesus, mas é voltar à sua revelação do amor dele por você. Porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o primeiro amor está em Cristo. Quando você tem essa revelação do quanto Jesus ama você, do jeitinho que você é, daquilo que eu coloquei aqui, até você pode errar, porque tem perdão para você. Hoje nós estamos em 72 horas de gratidão, né? Então, hoje a gratidão pela possibilidade de você se arrepender e perdoar. Imagina uma vida se você não tivesse a chave do arrependimento e do perdão. Você iria viver o resto da vida carregando essa dor, carregando essa mágoa, essa culpa, esse ressentimento, esse peso, essa vitimização, esses bloqueios, essa depressão, esse buraco, essa falta. Mas Deus vai enchendo seu coração de quê? Verdadeira identidade, da pureza, da santidade, da conexão com Deus, da ativação das promessas do Rei. Tudo, porque Ele ama você. Ele é tudo, né, pastora? E quando a gente traz isso à consciência, você começa a transbordar amor. Não é verdade? Exatamente. E hoje, com esse processo que eu tenho ajudado muitas mulheres, aqui no sul da Flórida, infelizmente, a gente tem encontrado muitas mulheres que sofrem violência doméstica. Então, muitas. Então, assim, com esse processo de transbordar amor, a gente consegue servir as pessoas e levar o amor de Deus para elas. Essa é a diferença. Quando você transborda o amor de Deus, você começa a servir com excelência. Não é fazer, eu sou uma máquina, eu vou ali servir, eu vou fazer. Não, é uma coisa de dentro para fora. Isso. De dentro para fora. E é por isso que Deus fala que a gente precisa ser um referencial aqui na Terra. Porque quando você reflete Deus para as pessoas, aonde você passa, você transborda amor na vida das pessoas. Amém. E aí, nessa minha caminhada, eu comecei a encontrar com as mulheres e eu creio que elas começaram a ver Deus em mim e começaram a se abrir. Sim. Porque hoje em dia, infelizmente, muitas mulheres estão vivendo uma máscara, uma religiosidade que Deus não quer que a gente viva assim. A gente precisa descobrir a nossa verdadeira identidade, que nós somos filhas, e tomar posse. E uma das coisas nessa caminhada que eu aprendi, que muitas mulheres não vivem quem elas são, porque elas não acreditam. E é por isso que muitas mulheres não leiam a Bíblia. Sabe que existe Jesus, mas não acredita. Conhece só de ouvir falar. Porque eu também já passei por isso. Eu ia para a igreja, voltava, eu ia para a igreja e voltava, mas não tinha nada dentro de mim. Eu não trazia isso à minha consciência. Então, quando eu comecei a ler a palavra
e a buscar a revelação de Deus para a minha vida, e o processo, cada vez buscar, cura agora no perdão, e agora, o que eu preciso? Espírito Santo de Deus me revela, porque ele tem que ser o nosso melhor amigo. Às vezes as nossas amigas falam que a gente tem que mudar, mas a gente não acredita, a gente leva na brincadeira. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala, a gente precisa estar sensível para ouvir e aberta para a mudança. E é por isso que Jesus vai fazendo a limpeza dentro do nosso coração. Porque o nosso coração, ele é puro. Deus, ele colocou a pureza dentro de nós. Voltar, né? Voltar. Não é verdade, pastora? Sim, e para mim, nesse processo, para quem ainda não leu o meu livro, eu fui violentada aos meus 6 anos de idade por uma pessoa que teria a obrigação de me proteger, de me guardar. Então, foi um processo dos 6 anos aos 15 anos, meu Deus, que eu guardei muita coisa e nunca compartilhei com ninguém. E quando Deus disse para mim, você precisa começar a compartilhar a sua história. É fácil a gente compartilhar algo que a gente ouviu de alguém, mas compartilhar aquilo que você sofreu é vergonhoso. Eu me sentia envergonhada, eu me sentia culpada, porque eu nunca compartilhei isso com ninguém. Eu tinha muito medo, eu criei um medo dentro de mim, uma prisão que o diabo nos coloca para você não conseguir viver aquilo que Deus quer, porque ele faz assim, ele trabalha na mente da criança, ele parece que as crianças são alvo do inimigo. Sim. E hoje, pastora, trabalhando com mães, eu vejo que, infelizmente hoje, muitas mães não estão cuidando como deveria cuidar dos seus filhos. Eu vejo a negligência da minha mãe quando eu era pequena. Eu morava com um, eu morava com outro, ela me deixava num lugar, me deixava em outros lugares, mas hoje a gente tem internet para a gente estudar, a gente tem tantas coisas nas redes sociais, mas a gente tem usado isso para ficar longe das pessoas que a gente ama. Um filho hoje, em vez de você dar tempo para ele, o que você faz? Você põe um telefone na mão dele. Não, fica aí, me deixa aqui. Você põe um iPad na mão do seu filho e esquece que o seu tempo ali com ele é valioso. Hoje a gente quer suprir os nossos filhos com aquilo que a gente não teve. Eu digo, hoje eu não lembro mais, eu não sei como que tá no Brasil, mas aqui, na nossa região, trabalhando com mulheres, eu vejo isso. E aí, na adolescência, o que está acontecendo? As crianças, né, os jovens, eles estão buscando esse vazio que o pai deixou, o pai presente, mas está ausente, está buscando nas drogas, está buscando, né, em prostituição, na pornografia. E chegou um tempo que eu tenho trabalhado com as mulheres, pastora, para a gente buscar essa maturidade e cuidar daquilo que é mais valioso que a nossa família. Isso. E hoje, com essa pandemia, eu creio que muitas famílias aprenderam que não existe coisa mais valiosa do que cuidar da sua família. A gente está vivendo um tempo de comunhão com a família, de conhecer quem é o seu marido, conhecer quem realmente é o seu filho. E engraçado que aqui na minha casa, a minha filha mais velha tem 18, uma tem 16, e uma das coisas que eu sempre coloquei dentro da minha casa, não existe porta fechada. Eu nunca deixei as minhas filhas fecharem a porta e fazer o que elas quiserem dentro do quarto. Tudo que acontece, todo mundo vê. Então, são princípios que eu fui aprendendo, e o meu sonho era ter uma família, mesmo eu tendo sido a minha infância roubada, a minha pureza roubada. O meu sonho era de ter uma família, porque eu queria dar amor, mas quando eu constituí uma família, eu não sabia o que era amar. Eu queria dar amor, mas eu não sabia o que era o amor. Eu fui descobrindo isso no meu processo com Deus. Então, hoje, assim, eu vejo a graça de Deus na minha vida, que uma das coisas que Ele guardou em mim foi o meu coração. Amém. E hoje eu busco cada dia viver e praticar o que está na Bíblia. Porque não é só saber. Eu conheço pessoas que sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não vivem. Então, não é você saber o que está escrito, é você viver. E começar a viver pouco a pouco. Porque tem gente que quer uma mudança radical. Não existe uma mudança radical. Pode acontecer por 1 mês, 2 meses. Mas depois você vai regredir.
A mudança, ela é pouco a pouco. Descobre hoje o que te faz presa em algo. Peraí, eu preciso romper isso. Como que eu vou romper? Quem pode me ajudar? Quais são as pessoas que eu posso estudar? Qual o livro que eu posso ler para me ajudar nessa área? Então, minhas amadas, busque conhecimento, busque sabedoria. Eu tenho o hábito também de estudar o livro de Provérbios, que é um livro que a gente aprende todos os dias. Todos os dias Deus fala algo novo na nossa vida, né, pastora? E todos os dias você pode ler a mesma coisa, mas o Espírito Santo de Deus te fala algo diferente. Então, minha amada, crescimento em Deus é você praticar aquilo que está na Bíblia. Se você não está praticando, tudo bem. Mas hoje você coloca uma meta na sua vida. Eu preciso praticar isso na minha vida. Eu preciso entender a mim mesma para me começar a entender o próximo. Eu preciso me amar para me amar o próximo. Não adianta você fingir que ama as pessoas e você não está se amando. E, pastor, é tão fácil a gente perceber como a pessoa não se ama só pelo olhar. É verdade. O olho brilha, né? Quando a pessoa tem vida, os olhos têm vida também. Se você olha dentro dos olhos da pessoa, você vê. É literalmente. E antigamente, eu olhava para o espelho e eu chorava à toa. Meu marido falava assim, por que você está chorando? Eu falava, porque eu sou feia. Por que você está chorando? Porque eu não tenho roupa. Aí ele abria meu closet e falava, como que você não tem roupa? O problema não era a roupa. O problema era o que estava dentro de mim. Sim. Então a gente precisa reconhecer quem a gente pensa que a gente é. Trazer as nossas qualidades. Eu atendendo as meninas, ajudando o nosso grupo de mulheres em ascensão, tem mulheres que têm dificuldade de colocar 5 qualidades que ela tem. Então Deus já colocou todas as qualidades que a gente precisa dentro de nós. A gente só precisa reconhecer. Não é verdade, pastora? Sim. Estou entendendo aqui, uma pessoa escreveu aqui, a minha neta é prima irmã da minha sobrinha neta. Como que é isso? É filha do pai? Como é que é isso? Como consequência, filha do tio? Como consequência, mexeu muito com o emocional da minha família. E existe problema de leucemia e depressão. Prima e irmã da sobrinha neta. Deve ter acontecido algum trauma na família que afetou toda a família. Essa questão de você abrir, Tati, abrir a sua história. Abrir os segredos mais profundos do coração. Aquelas fraturas emocionais que estavam lá desde os seus 6 anos de idade. E fazer as pazes com a sua história. E entender que Deus não desperdiça dores. Não. Entender que a sua interpretação dos fatos, que o significado que você dá às situações que você atravessa na sua história, vai determinar o seu futuro, vai determinar o futuro de muitas pessoas, porque toda escolha é pessoal. Sim. Mas consequências são geracionais. Então, quando você faz a escolha de receber o amor e o perdão, e ativar o perdão, primeiro o perdão por si mesma, perdão a quem te feriu, te magoou, quem roubou, né, a sua infância, como você mesmo colocou aqui. E o fato que você trouxe essa história à luz, você tem o poder de falar, eu passei por essa dor e eu sei como vencer essa dor. Como voar acima dessa situação. E aí, a sua maior fragilidade se torna a sua maior força. Sim. E aí, por isso que Deus fala que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como de águia. Não é verdade? Então, quando você recebeu, se abriu para receber, em primeiro lugar, a revelação do amor de Deus por você, a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro valor como mulher, como filha, como pessoa. E aí, então, você pôde entender que
ele é poderoso para fazer de novo. Deus não faz reforma, ele faz outra pessoa. É um novo coração. Sim. É um Não, é espírito verdade. novo. E quando eu tive essa consciência que eu tinha algo de Deus na minha mão e que eu tinha que ter ousadia de começar a viver esse chamado, foi onde que eu rompi e eu falei, não, Senhor, Glória a Deus. se é para honra e glória do seu nome, porque por mim, tipo, não era eu. Eu falei, é o Senhor em mim, porque com as minhas forças eu não posso nada. Deixa eu te E quando perguntar. eu... Você aplicou algum tipo de ferramenta específica para perdoar? Como é que você fez? Você for agora liderar alguém, né? Olha só, hoje é o dia que você pode sair daqui dessa live perdoado, perdoada, né? Com a sua zerado. Vamos começar, vamos com seu coração completamente limpo, íntegro, inteiro e só cheio das coisas que o Espírito Santo plantar dentro de você, mas tudo que o inimigo plantou, você vai, né? Você vai eliminar, você vai retirar. Qual seria, o que é que você indicaria? Qual seria um processo mais rápido? Então, o que eu indico, e foi o que eu fiz também, foi você escrever tudo que você está sentindo, todas as pessoas que você precisa perdoar. Você escreve uma carta como se você estivesse escrevendo para a pessoa. Aí você decide se escreve uma carta para cada um ou se você escreve uma carta só com 10 páginas. E coloca ali, eu me perdoo, primeiro começa por mim, eu me perdoo por isso, por isso, por isso. Depois você pode ir citando o nome de todas as pessoas. Foi o que eu fiz. Eu coloquei o nome da minha mãe, porque eu culpava minha mãe por tudo que tinha me acontecido. Eu coloquei o nome do meu pai, que eu não o conheci, né? Eu tinha uma falta de paternidade. Eu coloquei o nome de todas as pessoas que eu pensava que eu precisava perdoar. Essa foi uma das principais ferramentas, porque aí eu fui trazendo à consciência todas as pessoas que me feriram. E depois eu fui lendo essa carta no espelho para mim mesma. Isso mesmo. Fora os outros exercícios que eu fui fazendo, né, pastora? Eu comecei a buscar o autoconhecimento, foi onde a gente se conheceu, né, em Orlando, na Christian University. Assim, eu amo estudar. Também. Quando eu comecei por esse processo de autoconhecimento, de busca de conhecimento, eu comecei a buscar os melhores cursos, porque nada é melhor do que você investir em você. Eu aprendi a investir em mim. Foi onde que cada encontro, cada pessoa que eu ouvia, cada pessoa que eu me inspirava, eu fui vendo, é possível. É possível. Sim. É possível. E é por isso que na Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Se você crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você será uma nova criatura. E vai viver aquilo que Deus tem para você. É verdade, pastora? Exatamente. E nós queremos convidar você a hoje fazer esse exercício do perdão, né? Quem está comigo no nosso treinamento Liberando a Águia, vocês vão passar por essa ferramenta hoje, praticamente a mesma coisa, um pouco diferente, mas vocês já sabem, já estão no processo. Eu coloquei aqui um livro, livros que eu indico, por exemplo, A Isca de Satanás, que fala sobre a ofensa e como se livrar dela. Um dos livros que eu aprendi lá no meu seminário bíblico, há quase 30 anos atrás. E é um livro que nunca perde a sua... eu acho que tinha que vir junto com a Bíblia, né? Porque todo mundo... Isca de Satanás, eu nunca li. Eu amo ler livro. Já anotei aqui, gente. Anotem esse livro. A Isca de Satanás. Satanás, o autor é John Bevere, né? John Bevere, que eu amo todos os livros dele, a Alissa Bevere também. Sou apaixonada nessa família. E As 5 Linguagens do Perdão, né? As 5 Linguagens do Amor. Todo mundo, acho que a maioria conhece esse livro do Gary Chapman, né? As 5 Linguagens do Amor. Mas ele também escreveu As 5 Linguagens do Perdão, porque cada pessoa, personalidades diferentes, requerem tipos de linguagem diferentes na comunicação. E você, então, nessa busca pelo autoconhecimento e conhecimento do outro também, você vai aprendendo como lidar, né, com inteligência, com sabedoria, em todas as áreas da sua vida. Por isso que nós estamos aqui, lendo provérbios, trazendo pessoas maravilhosas como a Tati aqui, e eu quero que você levante de novo o seu livro e dê aí
também a maneira como as pessoas podem adquirir essa bênção de Deus, porque o seu testemunho é muito forte, é muito importante que as pessoas conheçam e sejam saradas, né? Então, o meu livro se chama Nunca Estive Só. Uhum. Infelizmente ainda, a gente só tem aqui na nossa região, né, na livraria aqui em Deerfield. Eu moro em Boca Raton, mas se você me contactar também, eu posso mandar pelo correio aqui nos Estados Unidos. O meu sonho é lançar ele no Brasil, em nome de Jesus. Eu vou te dar uma chave, tá? Vou te dar uma porta. Publica ele no Amazon. Como e-book, que aí qualquer pessoa do mundo faz download. Faz o download, verdade, verdade. Pega Obrigada. Esse PDF aí, transfere para o formato do Kindle, né? E aí todo mundo vai ter esse acesso, você vai retira as barreiras da localidade e vai, com certeza, abençoar milhares e milhares de pessoas. Eu te abençoo para que essa Amém. Sua voz alcance nações e gerações e que esse testemunho fantástico possa verdadeiramente inspirar pessoas, né? E transformar, Amém. não só inspirar, mas trazer essa transformação de vida como aconteceu com você. Sim, amém, pastora. Quero agradecer o seu convite, a oportunidade de estar com a senhora, né? Suas canções têm libertado muitas mulheres e a canção, Deus habita no meio dos louvores, né, pastora? Isso, exatamente. E o louvor, ele liberta. Uhum. Exatamente, o louvor, na verdade, o que liberta é Jesus, mas o louvor ele abre nessa atmosfera onde Jesus habita, ele é entronizado no meio dos louvores. Eu ouvi essa frase do pastor Ademar que chamou a atenção, nós temos um grupo de adoradores e a gente costuma sempre falar isso, né? O louvor liberta, a adoração faz aquilo, a gratidão, eu também falo isso, a gratidão, quando você entra nessa atmosfera da gratidão, ela traz nessa atmosfera da presença de Deus, ela traz o quê? A cura para o seu passado, a bênção do seu presente, você consegue abençoar, celebrar quem você é e também criar o seu futuro. Mas a gente sempre tem que ter um cuidado de não dar a glória para a coisa, para o processo, e não para Jesus, né? Então não é o louvor que cura, não é a gratidão que cura, não é a adoração que faz, tudo é Ele. Tudo é Ele. É Ele. Porque dele, toda a honra para Ele, né, pastor? Todas as coisas, então toda a glória, toda a honra ao nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E quando a senhora vai vir na Flórida? Vamos marcar, né? Esse ano eu tô bem caseira, tá sendo assim maravilhoso. Então vamos, eu tenho uma fundação, todo ano a gente faz um congresso. Então, o ano que vem a senhora vai estar no nosso congresso. Se Deus quiser. Como que vai ser? Já vou reservar a data aqui já. Tá bom. Não, a gente está escolhendo a data. E aí é bom que a senhora já vem, já abençoa várias igrejas aqui. Vai ser uma bênção te receber aqui no sul da Flórida. Amém. Obrigada, querida. Amém. Eu queria que você fizesse, então, uma oração aí pela nossa audiência que está aqui. Olha, o pessoal está aqui firme, ninguém saiu, está todo mundo aqui abrindo seu testemunho. E, olha, Tati, verdadeiramente, sabe, que você não se cale, que você anuncie esse evangelho com grande voz. Amém. Com grande voz. E eu te digo mais, traduz esse livro para outras línguas também. Amém. Tá bom? Senhor, obrigado, meu Pai, por essa manhã, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu a oportunidade de falar do Teu amor, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós, Pai. Eu abençoo todas as pessoas que estão ouvindo e que estão vendo esse live. Quero te agradecer pela vida da pastora Aldacélia, que tem sido um instrumento, não somente na minha vida, mas na vida de muitas mulheres. Ela tem levado, Senhor, o seu testemunho, tem entrado nos lares. Nós só temos que agradecer por essa mulher, por essa família que o Senhor tem colocado para a disposição do reino, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos e nós sabemos que muito mais o Senhor ainda fará na vida daqueles que continuam caminhando contigo. Nos dá, Senhor, ousadia para a gente ir atrás dos perdidos, para a gente ir atrás das pessoas que ainda não ouviram, Senhor, a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor está voltando. Pai, nós já vemos os sinais, então nos dá ousadia, Pai, para a gente falar mais do Teu amor, para falar mais de Ti, Senhor, para falar do que o Senhor fez ali na cruz, meu Pai. E nós sabemos que lá fora existem pessoas que precisam ouvir o nosso testemunho, que precisam sentir, Senhor, a Tua presença na nossa vida.
Que nós possamos, Senhor, ter essa ousadia do Espírito de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou de fazer o ID. Incomoda, Senhor, as pessoas que têm um chamado. Na verdade, nós sabemos que todas as pessoas têm um chamado, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações se cada pessoa se levantar, Pai, para fazer o ID, para fazer aquilo que o Senhor ordenou em nossas vidas. O Senhor vai voltar em breve. Porque na Tua palavra, Senhor, é viva e nós queremos viver, Pai. Nós queremos ver a volta de Jesus, Pai. E nós sabemos que nada vai se comparar quando nós estivermos ali junto contigo, Pai. Nós te louvamos, nós abençoamos. Eu te peço em nome de Jesus, coloca, Senhor, no coração de todas essas mulheres que precisam perdoar, que é o nosso tema, que tem algo, Senhor, que tem incomodado elas, para elas viverem melhores esposas, como melhores mulheres, como melhores filhas. Tantas famílias precisando viver a Tua palavra. Senhor, dá discernimento, que elas possam buscar sabedoria, que elas possam buscar conhecimento da Tua palavra e viver, Senhor, e que elas possam ter novas experiências contigo, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Amém, Tati. Deus pastora. abençoe. Eu que agradeço, pastora. Amém. Foi uma honra compartilhar com a senhora um pouco da minha história e daqui a pouco eu vou ler aí todos os comentários. São tantos comentários que não dá para a gente nem responder. Não dá. Mas você nos enriqueceu profundamente aqui e que a bênção do Pai esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre Amém. todas as áreas da sua vida. Uma alegria estar com você. Creio que estaremos juntas em outras oportunidades, com certeza. Amém, Tá? Amém, pastora. Vai ser um presente de Deus. Filha querida. Beijo. Beijo.